Agora vamos conhecer um pouco sobre a história do Buda, que possui o nome de Siddhartha Gautama. Ele tinha um harém com 84 mil concubinas e era campeão de natação e de Sodoku. E aos 29 anos, largou tudo para virar o Buda. Certa vez, Buda percorria um caminho quando encontrou um homem. Percebendo que estava diante de um ser incomum, perguntou para ele: "Você é um deus?" E o Buda respondeu: "Não." "Você é um homem?" E a resposta novamente: "Não." "Quem é você então?" perguntou o homem. E Buda respondeu: "Eu estou acordando." Esta pequena lenda talvez resuma todo o sentido da vida de Siddhartha Gautama, o Buda. Título este que significa o desperto. Entender o que esse despertar quer dizer é algo que, segundo os budistas, está muito além das palavras. Buda também é chamado de Sakyamuni, que quer dizer o santo do clã do Sakya. Ele nasceu provavelmente no século VI a.C., no então Principado Indiano de Kapilavastu, um lugar cravado no Himalaia e que hoje está dentro das fronteiras do Nepal. Assim como a biografia de Jesus Cristo, suas vidas estão entrelaçadas entre mitos e verdades, que se torna quase impossível separar o que é vida e o que é lenda. Mas vamos lá nos aprofundar um pouco mais na história de Buda. Ou bem, Siddhartha Gautama, que nasceu príncipe, seu pai, Suddhodana, era o Raja de Kapilavastu. A casta a qual pertencia era dos guerreiros e não ocupava o topo da rígida hierarquia indiana. O poder pertencia aos Brahmanes, que eram os sacerdotes. Quando Siddhartha nasceu, a casta dos guerreiros, a qual ele pertencia, contestava a estrutura social dominada pelos Brahmanes. Era um período conflituoso. E o nome da localidade natal de Siddhartha, Kapilavastu, significa morada de Kapila. Fundador do Sankhya, sistema filosófico que influenciou fortemente o budismo e também a yoga clássica, Kapila dizia que uma das mais perniciosas servidões humanas é a daqueles que têm de dar presentes aos sacerdotes. Os egos do pensamento desse antecessor estão claramente presentes na doutrina do Buda, que condenou o sistema de castas da Índia. Buda vem contestar o sistema de casta a qual ele pertencia e, de certo modo, as corrupções que ali adentravam em relações a presentear, a agrados, a troca de favores entre os membros e os sacerdotes. E por uma série de razões históricas, o budismo não se enraizou na Índia, embora tivesse conquistado espiritualmente quase todo o Extremo Oriente, destino de certa forma semelhante ao do cristianismo, que não foi aceito pelos judeus, mas espalhou-se pelo mundo.
assim como o próprio Jesus também contestou a religião judaica, as corrupções, as trocas de favores da época. Também, como na biografia mítica de Cristo, a concepção e o nascimento de Buda estão cercados de condições sobrenaturais. O nome da mãe de Buda é Maya. Na mitologia indiana, Maya é a força mágica que criou o universo ilusório, que é como o budismo chama este universo aqui mesmo, o de verdade, onde você está agora. Um dia, enfim, Maya sonhou que entrava em um flanco um elefante branco com a cabeça cor de rubi e 6 presas. Essa foi a concepção de Siddhartha. A imagem tem evidentes conotações simbólicas. O elefante, na Índia, representa a mansidão, a paz. Já o número 6, que são os números de presas, simboliza as dimensões do espaço. Na interpretação indiana, norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. No corpo da sua mãe, o futuro Buda esperava, rezando, a hora do seu nascimento, que se dará pelo flanco direito de Maya. Quando nasce, tem a pele de cor dourada, altura igual à extensão dos braços abertos, uma coroa orgânica no alto do crânio, pestanas de boi, 40 dentes alvíssimos e unidos, membranas interdigitais e centenas de formas desenhadas nas plantas dos pés. Esta narrativa tradicional descreve Buda como belíssimo, algo que o cristianismo jamais se preocupou em fazer. Ocorre algo muito irônico. Enquanto no Oriente o Buda é descrito como alguém muito belo, no Ocidente a imagem dele é descrita como um bonachão gordinho que gosta de ter a barriga acariciada. Isso se deve a uma confusão entre a sua figura e a de uma outra divindade mitológica chinesa, o Budai, um monge do século X que viveu, portanto, 1500 anos depois do Buda original, magrão. Ainda contando sobre a concepção, o nascimento de Siddhartha, Maya, sua mãe, morreu 7 dias depois do parto. Então, Siddhartha foi criado por uma tia, que tinha o nome de Mahaprajapati, que se tornaria a primeira monja budista. O pai de Buda, sabendo que seu filho tinha um futuro excepcional, conta a lenda que ele fez construir 3 palácios para Siddhartha. Ele queria proteger e excluir seu filho de todos os males do mundo. A infância e juventude de Siddhartha reflete muita exuberância e excessos. Siddhartha tinha um harém com 84.000 mulheres e ele era o primeiro em todas as competições de caligrafia, de natação, de gramática, de botânica. Aos 19 anos, Siddhartha se casa com sua prima, Yosdhara, e vive mais 10 anos nesse mundo de idilícia, felicidade, requinte, satisfação de todos os seus sentidos. Uma vida de luxo, riqueza, exuberância,
Da união com a sua prima nasce seu filho, Halula, mas essa vida privilegiada seria bruscamente sacudida. Segundo a tradição, em 3 passeios que Siddhartha fez fora dos limites de seus palácios. Vamos lembrar que o pai de Siddhartha tinha feito 3 castelos onde ele era protegido de todo o resto da realidade. Não conseguia ter contato com nenhum tipo de mal. Na primeira vez que Siddhartha saiu dos limites dos seus castelos, ele viu um homem de aparência decrépita que precisava apoiar-se num bastão para caminhar. Siddhartha assustou porque nunca tinha se deparado com um homem naquele estado. Seu cocheiro, vendo ele cheio de dúvidas e indagações, explicou que se tratava de um homem velho e que o destino de todos os homens é se tornar um dia como ele, que a velhice vem para todos. Até então, com 29 anos, o Siddhartha nunca tinha convivido com uma pessoa naquela estrutura física. Não tinha se dado conta do ciclo da vida. Até aquele dia, seu pai estava tendo êxito em protegê-lo. Na segunda vez que o Siddhartha sai para passear fora do limite dos seus castelos, ele vê um homem com o corpo todo corroído pela lepra. Mais uma vez, ele ficou assustado. E o seu cocheiro, no intuito de ajudar, de explicar, contou para ele que era um homem doente e que qualquer pessoa está sujeito a ficar doente, que a doença faz parte da própria humanidade. Isso deixava Siddhartha cada vez mais curioso, apreensivo, cheio de dúvidas e pensamentos aos quais ele nunca tinha tido antes. Ele saiu uma terceira vez e nessa terceira vez ele viu um defunto e esse defunto estava sendo transportado em um cortejo fúnebre. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo e ele quis saber o que era aquela procissão de pessoas, o que era, aquele corpo, o que estava acontecendo. E o cocheiro novamente explica que aquilo lá era a morte e que todo ser humano um dia ia morrer, tanto o cocheiro quanto ele, que esse é o final de todos os seres vivos. Então o cocheiro explicou que não tem nada mais natural do que a morte. Estas 3 saídas do castelo deixou Siddhartha uma visão muito tumultuada, os pensamentos confusos. Tinha muitas dúvidas, muitas curiosidades. Extremamente impactado, Siddhartha abandona, deixando para trás os palácios, as mulheres, o filho, e ia em rumo ao Oriente em busca de respostas. Assim também fez São Francisco de Assis na Itália no século XIII. Se desfaz das roupas, entrega seu cavalo ao criado que o acompanhara, corta os cabelos, sozinho decide iniciar uma nova vida. Tem 29 anos de idade e se transforma em uma espécie de eremita que larga tudo para uma busca de uma elevação espiritual. Voltando a Siddhartha, que parte em busca dos grandes mestres espirituais da época, homens respeitados por sua sabedoria e espiritualidade. Um deles era Alara Kalama e o outro, o Daka Ramaputta, mas estes homens
não conseguem satisfazer suas dúvidas, a tradição procurará apresentar todos os elementos essenciais da doutrina budista como uma descoberta pessoal do Buda, decorrente de sua iluminação. Mas se há elementos que realmente lhes são próprios e inconfundíveis, há também a influência da filosofia Sankhya e do hinduísmo, expresso nos Vedas. A antiquíssima coleção de textos religiosos da Índia, que começou a ser composta há 1200 anos antes de Buda. Desta influência e de outras sínteses posteriores se formaram a cosmologia e a mitologia budista. Abandonando seus mestres, Siddhartha refugiou-se por 6 anos no bosque de Sena, território de Magadha. É uma região escolhida pelos eremitas para afastar-se dos apelos do mundo. Lá eles vivem exclusos. Ali, isolado, junto a 5 companheiros, Siddhartha se dedica à automortificação. Faz jejuns prolongados. Quando come, sua alimentação se resume a frutos. Ele permanece dias seguidos em uma posição imóvel, em pose de meditação, castigado pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, pela abstinência. Algo parecido com isso acontece na biografia de Jesus Cristo, onde ele passa 40 dias no deserto, também em abstinência de água, de comida, o sol do dia, o frio da noite, porque no deserto é muito frio à noite e muito quente ao dia. Então, nessa busca pela iluminação, pelo alcance espiritual, pela evolução. Então, aí essas biografias, elas estão em paralelo, né? Faz um paralelo entre ambas biografias. Siddhartha está lá, naquele bosque, lá naquele lugar ermo, solitário, né? Passando fome, passando frio, calor, sede, né? Então ele percebe, ele conclui que está enfraquecido física e mentalmente. Então Siddhartha percebe que essas práticas não o aproximam do que ele tanto procura, as respostas para o sofrimento do mundo. Então deixa os companheiros isolados, né? Banha-se no rio Nairanjana e se fortalece com o alimento oferecido por uma aldeã. Depois, senta-se à sombra de uma figueira sagrada para meditar. Ali ele vive a experiência da iluminação, que lhe teria dado a consciência da verdade absoluta por trás do universo. Segundo relatos tradicionais, Siddhartha vê simultaneamente os infinitos mundos do universo, suas encarnações anteriores e a de todos os outros seres, a concatenação de todas as causas e efeitos. E ao amanhecer institui as 4 verdades nobres, colunas mestres do budismo. Número 1. O sofrimento é inerente a toda forma de existência. 2. A ignorância é a origem do sofrimento. 3. Pela extinção da ignorância é possível extinguir o sofrimento. 4. O caminho que leva a isso é equidistante da entrega aos prazeres e apelos do mundo e dos rigores
do asceticismo e da automortificação. Buda, aliás, vai refletir-se a esse caminho médio, com a metáfora de um alaúde, cujas cordas não podem estar nem muito frouxas, nem muito tensas, para que ela produza o som adequado. Depois desse episódio da iluminação, Siddhartha se torna Buda e também adota o título de Tathagata, aquele que veio da verdade. Ele procurou aqueles seus 5 ex-companheiros de ascetismos e os converteu numa única pregação. Em seguida, ele converteu os irmãos Kassapa, que eram adoradores do fogo, e os Brahmanes, Sariputra e os Moggallana, que são os seus mais importantes discípulos. É o início da Sangha, a comunidade budista que, justamente como o Buda e o Dharma, a doutrina forma as 3 joias do budismo. Conta a lenda que o Buda também comunicou sua doutrina aos Nagas, serpentes com face humana que habitam o mundo subterrâneo, e aos deuses de vários céus, que, apesar de suas vidas imensamente longas, ou talvez exatamente por causa delas, são incapazes de chegar sozinhos à iluminação. Por 45 anos, o Buda perambulou ensinando. A região nordeste da Índia, que acolheu em primeiro lugar os seus ensinamentos, vivia então uma época de crise. Não havia centralização política. A antiga unidade tribal fora rompido pelo surgimento e expansão de vários pequenos reinos. A religião predominante, o brahmanismo, que cultuava um Deus criador, o Brahma, era contestada por numerosos movimentos organizados em torno de mestres carismáticos. Mais do que tudo, os unia uma oposição ao sistema de castas que dividia e ainda divide até hoje a sociedade indiana. Até hoje ainda eles vivem em sistema de castas. Estas castas que asseguram e garantem privilégios para a elite sacerdotal. Em suma, o budismo primitivo era mais um desses movimentos rebeldes. E o que mais vingou no rastro da pregação de Buda, formou-se uma numerosa comunidade de monges e monjas que renunciaram aos bens materiais e às atividades profissionais para viver de esmolas, meditar e pregar a doutrina do desapego. Entre os convertidos de Buda estava seu herdeiro e filho Halula, que também abandonou luxo e riqueza para acompanhar o pai na busca do caminho da iluminação, vivendo de meditações e esmolas. Algumas características do budismo: indo e vindo, infinito. 3 marcas são características do budismo. As noções de impermanência, ou seja, todos os fenômenos são efêmeros, sujeitos à contínua transformação. Outra característica é a insubstancialidade, isto é, os seres não possuem qualquer núcleo estável que determine sua natureza.
mas são uma complexa e sempre cambiante teia de relações. Terceira característica é o nirvana, o estado de extinção dos sofrimentos, que se manifesta quando o homem compreende profundamente a impermanência e a insubstancialidade e se libera de sua ilusão de eu e dos desapegos que ela engendra. Ao contrário do cristianismo, o budismo não acredita num Deus criador. Os infinitos universos de sua cosmologia passariam por um processo também infinito de destruição e criação, sem começo nem fim, regido por uma lei eterna. Os seres que povoam cada um desses universos e que pode assumir a forma de animais, homens, deuses e demônios estariam sujeitos a sucessivos nascimentos e mortes. Não há propriamente uma alma imortal. São as ações, palavras e pensamentos de uma existência que tecem a trama, ou karma, que determina a existência futura. Esse processo é considerado extremamente doloroso e escapar dele deve ser o fim visado por todos os seres. Eles têm a oportunidade rara de conseguir apenas quando renascem na forma humana e conseguem desapegar totalmente do mundo ilusório. Libertar-se é atingir o nirvana, a libertação de todos os desejos e a conquista da suprema e eterna paz. De acordo com a tradição, Buda superou o samsara, o mundo das aparências, e encontrou o nirvana em sua iluminação sob a figueira. Segundo a doutrina, Buda só atingiu o nirvana pleno após sua morte. O líder religioso teria falecido numa idade bem avançada. Diz a lenda que a sua morte foi apressada pela ingestão voluntária de comida podre oferecidos por um ferreiro numa aldeia chamada Pava. Ele se preparou para morrer banhando-se pela última vez e esperou a consumação deitado sobre o lado direito, com a cabeça voltada para o norte e o rosto virado para o poente. Seu corpo foi cremado pelo discípulo Aranda e coberto com mel, uma forma poética de embalsamamento. Como ocorreu com praticamente todas as grandes religiões, o budismo sofreu metamorfoses e divisões após a morte do seu fundador. O principal cisma, que tomou forma apenas 140 anos depois de sua morte, foi entre a corrente Hinayana, pequeno veículo, e a Mahayana, grande veículo. Essas denominações, também de acordo com a tradição budista, vêm de uma pergunta metafórica. Por um exemplo, caso de um pequeno incêndio, como uma pessoa deveria se salvar? Em um pequeno carro puxado por uma cabra que lhe asseguraria a salvação individual, ou em um grande carro de bois permitiria
levar muitos outros juntos. A corrente Mahayana responde com a segunda alternativa e é amplamente predominante. Dela resultaram, através da fusão com numerosas tradições religiosas orientais, escolas tão diversas quanto o austero e filosófico Zen japonês, derivado do Shan chinês, e o exuberante lamaísmo tibetano. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando em nosso canal. Peço ainda àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixe seu comentário e não esqueça aquele like. E se gostou desse vídeo, compartilhe. Fica o meu grande abraço e beijo no coração. Até o próximo vídeo.